Eu sou Emanuel Avelino e você está no História da Filosofia Ocidental, à luz da obra do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Se você não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva, você comente e que você compartilhe esta aula aí e o canal para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Então, sem mais delongas, vem comigo. Heráclito Obscuro. Nós vamos falar deste filósofo que é fundamental para compreender aí muito das ideias que deram forma ao Ocidente e vários outros pensadores posteriormente. Muito bem, o Heráclito ele nasceu na cidade de Éfeso no século 6 a 5 a.C. Conta-se que o Heráclito tinha um caráter desencontrado, as ações e os valores, a personalidade dele meio que era um indivíduo meio que apresentava incongruência entre o que ele falava e entre o que ele fazia. Ele foi convidado para participar da vida pública, mas ele não quis participar porque, segundo ele, as leis já teriam caído no governo da má Constituição, já tinham sido corrompidas. Então, ele se absteve. A obra importante para nós, que chegou até nós, do Heráclito, é sobre a natureza. É uma obra que chegou até nós vários fragmentos. Foi uma obra escrita em formas de aforismo, com um estilo que lembra as sentenças oraculares. Isso é importante porque o Heráclito se via como uma espécie de profeta da verdade. E a gente vai chegar lá. Calma. Então, aforismos são preceitos, são frases curtas, concisas, com preceitos morais, práticos, teóricos, diferente de ditados populares. Os aforismos, geralmente atribuídos a um escritor, um pensador, um filósofo. Os ditados populares são anônimos. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quem foi que escreveu isso? É da sabedoria popular. A não ser que você saiba quem escreveu, coloca aqui nos comentários. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Veio da sabedoria popular também. Outro ponto importante para nós é que o Heráclito escreveu essa obra intencionalmente de modo obscuro, para afastar dele os vulgos. Quem são os vulgos? Os vulgos são os ignorantes. Os ignorantes são aqueles que, lendo coisas aparentemente fáceis, acreditam estar entendendo quando na verdade não estão. Por achar, por ser aparentemente fácil, começa a desdenhar, caçoar e até desprezar aqueles escritos ou a pessoa que escreveu. Então, o Heráclito escreve intencionalmente de modo obscuro para afastar os ignorantes e os vulgos e para que dele se aproximasse apenas aqueles que conseguissem, que tivessem um certo refinamento intelectual para penetrar e compreender a sua filosofia. Então, por isso, ele ficou conhecido como Heráclito o Obscuro, porque ele escreveu intencionalmente de modo obscuro para afastar os ignorantes e os vulgos, os insensatos. A doutrina do tudo escorre para que nós possamos compreender a filosofia de Heráclito. O Giovanni Reale comenta que os filósofos de Mileto, os milesianos, Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, já teriam notado o dinamismo universal nas coisas. As coisas nascem, crescem e perecem, Ou seja, toda a realidade possui esse dinamismo universal. Mas para os filósofos de Mileto, o dinamismo universal era uma característica essencial da arquê. O que o Heráclito vai fazer é algo diferente. Ele não entende o dinamismo universal como um aspecto da realidade. O Heráclito entende o dinamismo universal como a própria realidade, como a própria estrutura da realidade. A realidade é dinâmica, a realidade é devir. Devir significa vir a ser, tornar-se, processo, mudança, transformação. Ou seja, a própria estrutura da realidade é devir. As coisas não são fixas, muito pelo contrário, as coisas mudam. Então, o Heráclito, ele eleva o dinamismo universal a um nível temático. O Heráclito não entende o dinamismo universal como uma característica essencial da arquê, mas como a própria arquê, a própria estrutura da realidade. É interessante aqui, vou até usar a gramática para tentar deixar mais claro. Enquanto os milesianos entendiam o dinamismo universal como um adjetivo da arquê, o Heráclito entendia o dinamismo universal como o próprio sujeito mesmo, como a própria arquê, como o próprio princípio, da qual todas as coisas se originam e da qual todas as coisas possuem em sua estrutura, esse dinamismo universal. Daí nós temos o aforisma mais famoso dele, Ninguém entra duas vezes ou pode entrar duas vezes no mesmo rio ou tocar a mesma substância mortal no mesmo estado. Porque o rio não é o mesmo, o indivíduo que entrou também já não é o mesmo. Ele diz, entramos e não entramos no mesmo rio. Nós somos e não somos os mesmos. O que o Heráclito quer dizer com isso? Ora, aqui está o cerne, dessa doutrina do tudo escorre. O que ele quer dizer é que o rio é aparentemente o mesmo, mas na verdade são águas sempre novas e diferentes. Então você não entra na mesma água, certo? Porque são águas novas, são águas diferentes. E nós próprios não somos o mesmo, Ao entrar no rio e sair, nós também não somos o mesmo. O que o Heráclito está dizendo é que você não é o mesmo de quando começou a assistir
esse vídeo, eu não sou o mesmo de quando comecei a ministrar esse vídeo. Ou seja, nós estamos em mudança o tempo todo. Para o Heráclito, a estrutura da realidade é processo, é devir, é mudança. Isso vale para toda a realidade, sem exceção. E aqui nós entramos na doutrina da harmonia dos contrários. O Heráclito entende que, se a realidade é devir, uma característica fundamental do devir é a contínua passagem de um contrário ao outro. Isso fica claro com os exemplos. A realidade é devir, é processo. Tá? O devir é a contínua passagem de um contrário ao outro. Um contrário ao outro. Então, nós podemos imaginar o seguinte, as coisas quentes se resfriam, as coisas frias se aquecem, as coisas úmidas secam, as coisas secas, né, tornam-se úmidas. Ou seja, é aqui estar, né, na doutrina da harmonia dos contrários, e o melhor exemplo que eu gosto de utilizar é dia e noite. Dia e noite são contrários. Né? Então, se o devir, que é processo, é tornar-se, é mudança, é transformação, e a característica principal do devir é a contínua passagem de um contrário ao outro, usemos aqui dia e noite para compreender de vez a doutrina do fluxo universal e a doutrina da harmonia dos contrários do Heráclito. Então, nós temos noite, dia, noite. Só que, veja, pelos sentidos, a gente tende a ver o dia como estático, dia, noite. Mas não há uma fixidez, há um processo, há um devir, há um tornar-se. Então, noite tornar-se-á dia, dia tornar-se-á noite. Então, nós temos a contínua passagem de um contrário ao outro. Noite, dia, noite, logo é noite, logo mais se tornará dia. Então, nós temos um contínuo, uma passagem de um contrário ao outro. Daí, nós temos a guerra dos contrários. Né? Há uma guerra entre os opostos. Dia e noite são opostos, mas há uma harmonia, certo? Há uma harmonia entre dia e noite, ou seja, a noite dá sentido ao dia e o dia dá sentido à noite. Daí o Heráclito diz que a guerra é a mãe de todas as coisas e de todas as coisas é rainha. Há uma harmonia dia e noite. Nós podemos dizer que a doença dá sentido e torna doce a saúde, a fome dá sentido à saciedade, o cansaço dá sentido ao repouso. É essa harmonia dos contrários, é essa unidade dos opostos que é o princípio de toda a realidade, que é a arquê, que é o divino, que é o Deus do Heráclito. Portanto, nós podemos dizer que o Deus do Heráclito é dia, noite, é inverno, verão, é guerra, paz, é saciedade, é fome. Daí ele utiliza a metáfora da lira, né? Do arco da lira. Não tem uma lira aqui, mas tem o meu violão. Em que ele explica que há uma tensão, certo? Nas cordas do violão. E essa tensão, ela se dá entre puxar a corda, ao mesmo tempo que a corda luta para se contrair aqui. O violão, a lira, ela não funciona apesar dessa tensão, mas por causa dessa tensão. Essa tensão é a própria estrutura da realidade da lira e do violão que produz a música. Da mesma forma, o arco e flecha é essa tensão de puxar e resistir que dá o poder, a força para que você atire a flecha. Ele usa esses dois instrumentos por ser a metáfora perfeita para explicar essa tensão cósmica que ao mesmo tempo é uma harmonia. São opostos, mas são harmônicos. Tal é o divino, tal é a arquê, tal é o princípio para Heráclito. E aí o Heráclito identifica esse princípio como fogo, que ele entende que o fogo possui todas essas características. Pense comigo, a natureza de todas as coisas é fogo, diria o Heráclito. O fogo está continuamente em movimento. O fogo, ele é vida que vive do combustível. Então imagine uma fogueira. O fogo ali, ele está constantemente em movimento, em fluxo, em devir, em processo, em vir a ser, em transformação, em mudança, mas ali é vida do fogo e morte do combustível. A madeira está constantemente em combustão para o fogo vir à tona. Então, o fogo é vida que vive da morte do combustível. O fogo está continuamente em movimento. O fogo é contínua transformação do combustível em fumaça, em cinzas, em vapores. O fogo é eterna necessidade e saciedade. E é isso que é a estrutura da realidade para o Heráclito. É essa forma como Heráclito descreve o seu Deus, né? O Deus do Heráclito, esse divino, esse princípio, esse fogo, esse Deus. E é este fogo que governa todas as coisas. Agora pense comigo,
O que governa todas as coisas é inteligência, é razão, é logos, é lei racional. Para os filósofos de Mileto, a ideia de inteligência estava implícita no princípio, na arquê. Para o Heráclito, está expressa. O fogo, o Deus, o divino, o princípio, ele é inteligência, ele é razão, ele é logos, ele é lei racional. Para o Heráclito, a verdade consiste em captar, para além dos sentidos, a inteligência que governa todas as coisas. Lembra que eu falei para vocês que o Heráclito se via como uma espécie de profeta da inteligência, um profeta do Deus dele, do profeta da verdade, como um profeta da verdade? Exatamente por isso. Para o Heráclito, a verdade consiste em captar a inteligência que governa todas as coisas. Enquanto pelos sentidos a gente vê uma aparente fixidez das coisas, quem capta a verdade consegue chegar a essa inteligência que governa todas as coisas. Por isso ele se via como um profeta dessa inteligência. Muito bem, partindo para o final, o Heráclito ele vai se debruçar um pouco sobre a natureza da alma e o destino do homem. E aqui ele tinha algumas inspirações órficas. Quem não sabe o que é a religião órfica, temos aula aqui no canal. A alma para o Heráclito é como fogo. A alma sábia é aquela alma seca. A alma insensata é a alma úmida. Dizia o Heráclito, jamais poderás encontrar os limites da alma, pois por mais que percorramos os seus caminhos, tão profundo é o seu logos. Aqui é interessante, porque o Heráclito é um pré-socrático, é um filósofo da física. Ele está aqui no horizonte físico da filosofia da natureza, digamos assim. Mesmo nesse âmbito, com a ideia da dimensão infinita da alma, o Heráclito ele abre uma fresta, uma brecha para algo que é anterior ao mundo físico, para algo que não é físico, ou seja, que seria já aí a metafísica, que é algo incrível, né? O Heráclito também, ao acolher essas ideias da religião órfica, imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo a morte daqueles, morrendo a morte daqueles, né? Ou seja, o que essa perspectiva órfica tem? Aqui nós temos, né, novamente os opostos. O que é imortal no ser humano? A alma. O que é mortal no ser humano? O corpo. E aqui ele está dizendo que a vida do corpo é mortificação da alma. E a morte do corpo é a vida da alma, né? Se você mortifica o seu corpo, a alma, ela vivifica. Se você mortifica a alma, o corpo, ele vivifica. Então, nós temos novamente essa tensão. Heráclito também acreditava em castigos e prêmios após a morte. Ele diz que depois da morte espera pelos homens coisas que não esperam, que nós não esperamos e que nós nem imaginamos. Bom, o que nós temos aqui, tá? A gente não sabe ao certo, diz o Giovanni Reale, como que o Heráclito, ele conciliava, certo? Essas crenças órficas com a sua filosofia da natureza. Porque essas crenças órficas, né, já me parece que entra ali na metafísica. Então, essa filosofia da física, meio que a gente não sabe como que ele conciliava essas crenças metafísicas com a filosofia da física. Bom, tentei ser o mais breve possível, mas essa é a nossa aula a respeito do Heráclito. O devir é a própria estrutura da realidade. A harmonia dos contrários é o Deus, é o divino. É a arquê para o Heráclito. Toda a realidade é produzida dessa tensão cósmica, dessa tensão da estrutura da realidade. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Deixe aqui um comentário se você tiver alguma dúvida ou de sugestões para que nós possamos melhorar. Até a próxima.